Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, tirando uma grande dúvida. Vou fazer a pintura da minha parede, vou fazer a pintura do meu forro. Qual o produto que eu uso para preparar a minha parede para receber a tinta ou para receber a massa? Eu uso fundo preparador ou eu uso selador? Esse é o assunto de hoje. Eu estou aqui com dois produtos de marcas diferentes, mas ambos têm fundo preparador e ambos têm selador. Então vamos ver algumas características aqui de cada produto. Então o fundo preparador, base água, ele é indicado para paredes que estão descascando, parede pintada com cal, né, ou tinta, aquelas tintas em pó misturada com água, que ela não tem resina, então ela não tem resistência, então é indicada para esse tipo de pintura. E sabonificadas, né, ou aquelas que estão descascando, aquelas que estão criando aquele pozinho. Então, esse é o produto indicado. Vamos ver aqui para que ele é indicado, o fundo preparador. O fundo preparador, a base água, foi especialmente desenvolvido para preparar paredes novas, tá? Então, eu posso utilizar sim paredes novas, que receberão pintura ou para solucionar os problemas da superfície que pode estar descascada, sabonificada ou pintada com cal. Pode ser aplicado facilmente tanto em ambientes internos quanto externos e garante maior durabilidade à pintura. Além disso, com o seu uso forma-se uma barreira contra a alcalinidade e a tinta de acabamento adere melhor à parede. Certo? Então essas são as características. Esse galãozinho rende mais ou menos 55 metros por galão, só que rende bem menos, não chega a isso. A secagem entre demãos são de 4 demãos, né? A aplicação pode ser com rolo de lã, certo? Esse produto é um produto que vem pronto para uso, ele não precisa ser diluído, muda de marca para marca, esse aqui vem pronto para uso. Nessa marca traz como um complemento acrílico, mas ele é um selador, certo? Vamos ver as características do selador que vai mudar de fabricante para fabricante. Esse aqui, o selador acrílico pigmentado, que é o que nós estamos aqui, a diluição máxima dele é de 10%, tá? Diferente do fundo preparador, você pode diluir sim, mas não mais do que isso. E o rendimento dele, né, no galãozinho, vai render mais ou menos de 50 a 60 metros quadrados, de 2 a 3 demãos, tá? Geralmente a gente aplica só uma demão para receber massa ou para receber tinta e depois mais uma segunda demão. Pode ser aplicado com rolo de lã, com trincha, né? E ele vai secar entre demão em torno de 5 horas. Agora vamos ver para que ele é indicado, né? Selador acrílico pigmentado. É um produto para interiores e exteriores na cor branca, indicado para aplicação sobre reboco, concreto, massa corrida, gesso, superfície caiados, fibrocimento isolado, a superfície porosa, permitindo um melhor desempenho do acabamento e reduzindo o consumo de tinta. Produto classificado segundo a BNBR e tal. Tá? Então você pode ver que esse é um produto que tem uma característica que ele vai reduzir o consumo do outro produto que você vai aplicar em cima. Só que ele vai ter menos resistência. Tá? Já o fundo preparador, ele vai ter essa característica, ele vai dar resistência à superfície, mas ele já não tem a característica de tampar melhor os poros. Então, por isso que muda, né, de produto para produto que você vai precisar usar. O fundo preparador, ele é um produto à base de resina, e essa resina é como uma cola. Ou seja, quando eu aplico na parede ou no forro, ele penetra dentro do reboco e ele aglutina toda essa superfície que está soltando. Já o selador, ele tem uma característica, ele tem um pouco de resina, só que muito menos do que o fundo preparador, e ele tem uma carga de mineral muito maior, ou seja, pó, né? Esse mineral que tem nele faz com que ele venha tampar melhor os poros. Então, de uma forma resumida, se eu aplico o fundo preparador na parede, ele penetra mais dentro da parede, aglutinando toda essa superfície que está solta aqui para receber a massa corrida ou receber a tinta. Quando eu aplico o selador, ele penetra menos, porque ele é um produto mais grosso, então ele penetra menos no reboco, ele vai ficar mais superficial, mas ele tem uma quantidade de mineral maior que vai tampar mais os poros. Ou seja, se eu for aplicar uma tinta, vai gastar menos tinta, se eu for aplicar a massa corrida, vai gastar menos massa corrida. Tá? A característica principal deles é essa. E aí, em cada superfície é diferente na hora de eu aplicar. Por exemplo, eu estou com esse reboco aqui, é um reboco novo, firme, não está caindo nada, está todo firmezinho. A melhor opção é o selador, porque o selador ele vai fechar, o selador vai selar, né, essa parede e vai tampar melhor esses poros, com isso eu gastando menos massa corrida, certo? Mas se essa mesmo reboco está soltando, está caindo, a melhor opção é o fundo preparador, porque ele vai penetrar dentro
desse reboco e vai aglutinar essa superfície. Então, se você tem uma parede que está calcinando, né, aquela parede que está desfarelando, né, uma pintura velha, vai fazer uma repintura, fundo preparador, porque o fundo preparador vai justamente aglutinar essa superfície. Se você tem uma parede pintada com cal ou com aquela tinta em pó, que ela tem muito pó, não tem resina, a melhor opção para você fazer uma repintura nela é utilizar o fundo preparador, porque o fundo preparador vai penetrar no reboco, né, naquela pintura, vai aglutinar e vai segurar aqueles pó. Se você aplicar o selador em cima do outro pó, ele vai derrubar com certeza a superfície. E eu vou mostrar para vocês algumas paredes, algumas situações em que essa situação aqui, qual que é a melhor. A parede aqui, pessoal, é uma parede do muro, né, ela recebeu muita chuva já, o reboco está até firme, tá, ele não está descascando, mas por ter recebido muita chuva, acabou criando lodo, né, e esse lodo, com o tempo, vai ficando grudado na parede. Mesmo eu lixando, tá, eu lixei aqui com a lixa 40, passei a vassoura para tirar toda a sujeira, ainda fica algumas partículas dentro desses furinhos, né, desses poros maiores, porque a lixa não consegue alcançar. Então o fundo preparador aqui, na hora que eu aplico o fundo preparador, ele penetra nesse reboco, aglutinando toda essa superfície, dando resistência a esse reboco. Apesar que o reboco está firme, ele tem sim um pouco de areia soltando, né, porque recebeu muita chuva, né, e não foi protegido. Nessa parede aqui, ela está pintada com super cal ou tinta em pó, dá no mesmo. Se eu simplesmente aplicar uma tinta aqui ou aplicar massa, a massa vai grudar aqui em cima e vai desplacar depois. É muito comum a gente ver esse desplacamento. Então, a parede está pintada com super cal, tinta em pó, eu aplico fundo preparador, porque o fundo preparador ele vai penetrar nessa tinta, certo? E vai impedir que ela desplaque, porque ela penetra e segura essa tinta, então ela não aconteceria mais esse desplacamento. Aqui eu tiraria essas que já estão soltas, né? E essa parte que não está solta, só aplicar o fundo preparador que vai dar resistência suficiente para você emassar e pintar e não ter problema de desplacamento. Outra situação, quando o reboco está fraco, como esse aqui, ó. Veja que eu estou passando a mão e está saindo. Eu não estou falando de problema com umidade. Se tiver problema com umidade, você tem que resolver a umidade. Mas eu estou falando de reboco velho, né? Reboco está fraco. Veja, quando eu passo a mão, ele está soltando, está fraco. Então, nessa situação aqui, eu não posso simplesmente aplicar selador. Eu tenho que aplicar o fundo preparador, porque o fundo preparador vai penetrar e vai segurar esses grãozinhos. Então, essa superfície que está soltando aqui, ela não vai mais soltar, porque o fundo preparador vai segurar. Lembrando que em caso de infiltração, você tem que resolver a infiltração, trocando esse reboco ou, se no outro caso, esse aqui não, que é um reboco velho e está desse jeito, já está descascando, como você pode ver aqui, está soltando. Tem os grãozinhos, é um reboco mais fraco, então aqui eu tenho que aplicar o fundo preparador. Outra situação, estou aqui com um forro de drywall, certo? Está firme, está sequinho, está curado. Então a melhor opção aqui é o selador, porque o selador ele vai preencher melhor os poros e eu vou gastar menos massa ou tinta se eu for pintar direto. Claro que eu posso utilizar o fundo preparador, mas o selador aqui vai ser a melhor opção, desde que ele esteja o quê? Curado. Se ele não estiver curado, a melhor opção que existe é tinta direto no gesso. Você aplica tinta direto no gesso, direto no forro. Se for emassar, você emassa. Se for só pintar, você só pinta direto, sem problema, tá? Ou o fundo preparador. Mas se ele não estiver bem curado, o fundo preparador ainda pode dar problema também. E o selador aqui na parede de gesso só é aplicado se a parede já estiver curada. Se a parede não estiver curada, a gente vai utilizar fundo preparador ou então tinta direto no gesso para selar ela. Tanto esse forro drywall como essa parede de gesso já está curada, nós vamos aplicar uma demão de selador antes de aplicar a massa corrida. Pessoal, agora vamos ver o produto em si, a diferença dos dois produtos, tá? Nenhum foi diluído, tá do jeito que veio de fábrica. O fundo preparador, eu já tirei o produto aqui um pouco, tá? Mas ele não foi diluído. Se você ver o fundo preparador, é bem líquido, tá vendo? Ó, parece uma água, né? Ó. Mas esse aqui é a base de resina. Já o selador, olha que diferença. O selador ele é bem grosso, tá vendo? Porque ele tem uma carga de mineral grande. Então, por ele ter essa carga de mineral, ele ser mais grosso, ele tampa melhor os poros, tá? Ele tem resina também, mas só que muito menos. A diferença é muito grande. Quando você aplica, você vai ver a diferença que fica, tá? Esse aqui ele cria uma película bem forte, bem resistente, né? Por isso que ele aglutina, ele segura, a superfície está soltando. Já o selador cria também uma película, mas essa película é uma película mais frágil. Então a diferença basicamente é essa. Você pode ver, esse aqui eu ainda posso diluir 10%, esse aqui está pronto para uso. Simplesmente botar no balde e aplicar com rolo. Pode ser aplicado com rolo de lã, pode ser até com rolo de esponja também, mas com lã que vai muito bem. Sempre antes de utilizar o fundo preparador ou o selador, você tem que, né, diluir bem ele para ele ficar bem homogêneo. Para você que não conhece o produto, a primeira vez que está vendo, você não acredita que ele tem um poder tão grande, né, de aglutinar a superfície.
mas é muito bom esse fundo preparador. Eu vou colocar aqui num balde maior, né, para poder eu conseguir pegar com o rolo. A aplicação é bem simples, né? Só você vir com o rolo, pegar o produto aqui e usar na parede. Você tem que ter uma certa habilidade, que você vai ver como ele é muito líquido, ó, tá vendo? Você tem que ir pegar pouco, né? Porque senão escorre muito. Então você tem que pegar ele aos poucos. A aplicação dele é como se estivesse aplicando uma tinta, né? Só que você pode aplicar bem mesmo, né? Bem à vontade mesmo, para ele penetrar bem. Quanto mais você coloca, mais ele vai penetrar no reboco. E ele penetra com facilidade porque ele é um produto, né, bem fino. Se a parede estiver muito fraca, soltando muitas partículas, dá outra demão, né, depois de 4 horas, podendo dar 2 ou 3 demãos. Quanto mais demão você passar do produto, mais resistência você vai ter do reboco. Esse produto tem um cheiro bem forte, você deve sempre usar máscara quando está aplicando ele, principalmente em ambiente fechado, né? Já coloquei o selador aqui, ó. Ele não está diluído, está 100%. Você vai ver que o selador ele é mais grosso, tá vendo? Você já consegue pegar mais. E o selador, ó, quando você aplica, ele é mais simples até de aplicar, porque ele não pinga tanto. Ó. E você vai ver que ele já vai ficando uma camada mais grossa. Com isso ele tampa melhor os poros. Só que como ele é mais grosso e ele não tem a resina, ele não penetra no reboco tanto quanto o fundo preparador. E ele vai ficar mais superficial, porque ele é mais grosso. Só que por outro lado ele vai tampar melhor os poros. Como você pode ver, ele já deixa a parede branca, mas esse branco não é só cor. É também uma superfície grossa, né, que vai fazendo com que ele tampe mais os poros. Aqui nós estamos utilizando fundo preparador nas paredes que estão externas, né? Aquelas paredes que levaram chuva, e nessas paredes que estão cobertas, nós estamos usando o selador porque a parede está boa. O selador vai ser melhor. Aqui para a gente ter uma noção, né, em termos de aplicação de diferença, aqui está com fundo preparador, parece que não tem nada, né? Está só molhado, mas aqui está com fundo preparador e aqui está com selador. Ambos eu acabei de aplicar, tá? Essa parede é uma parede coberta, então eu posso sim aplicar o selador aqui, como eu também posso aplicar o fundo preparador. O fundo preparador eu estou trazendo do muro lá de fora, né? A parte que leva chuva, que é a área coberta. Então, eu trouxe lá até aqui, essa parede que já ia ser o selador, né? Porque essa parede é uma área que está coberta, então não tem, tá um reboco bom, está resistente. Então, aqui eu posso aplicar o fundo preparador para lá. Nunca se aplica os dois juntos, óbvio, né? Você não tem porque você aplicar os dois juntos. Então, eu aplico o fundo preparador e aqui eu apliquei o selador para você ver esse contraste. Você vai ver que o selador vai ficar branco, né? Ele já vai tampando mais os poros. Já o fundo preparador ele não tampa nada de poros, como você pode ver. Mas ele cria assim uma barreira, né? Criando e selando. Então, ambos vai ficar selados. Só que um sela tampando os poros e o outro sela penetrando mais no reboco, criando uma resistência maior, mas deixando mais furos. Aqui você pode ver exatamente a diferença. Ainda está secando, né? Esse aqui vai secar, vai sumir mais ainda, e esse aqui vai secar e vai ficar mais branco. Terminei a aplicação já secou. Agora vamos iniciar a colocação da massa. Deixa agora você passa a mão, não sai nada. Tá toda firme, né? Porque a pele ela cria uma película, né, que vai justamente aglutinando. Ó. Ó, tipo uma borrachazinha, né? Uma pequena película em cima. Aqui já tá selada, né? Então aqui você vê um contraste entre como é que fica, né? Uma parede está selada, né? Essa daqui está com selador e essa daqui está com fundo preparador. Só uma mão, no caso, uma mão do selador, uma mão do fundo preparador. Agora vamos dar início, né, à colocação das massas, tudo. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.